Oi, eu sou a Júlia, eu sou da 202 da Escola Patrulhense e eu tô com a minha convidada hoje. Oi, eu sou a Camila Vazen Cardoso, sou graduada em Desenvolvimento Rural na URGS e fiz o TCC sobre o cavalo crioulo, no qual a Júlia me convidou para participar dessa apresentação para falar um pouquinho com você. Isso, ah, nós duas vivemos no mesmo mundo, assim, de se interessar e gostar. Então, quando eu fui fazer o trabalho, que seria um fichamento para o meu professor, eu de cara dei com o TCC dela e eu fui lendo, eu fui me envolvendo. A questão de ser um assunto que nós duas gostamos. Então, resolvi convidar, como é uma pessoa assim que eu me inspiro também, muito no mundo do laço, de muito como pessoa também. Então, seria isso. A gente vai mexer um pouco com a questão do cavalo crioulo, do laço comprido, que é um assunto que nós entendemos um pouco bem. Então, Camila, quero que tu me diga como que tu entrou nesse mundo, como que tu se apaixonou por esses cavalos, essas... Bom, eu sempre fui incentivada pela minha família, então, que nem eu até fiz uma parte do TCC, a questão do cavalo crioulo não envolve só a questão cultural, mas também une traços de amizade, de família, faz ligações que são para a vida toda, são tradições que são passadas e torço e espero para que isso nunca morra, né? Então, foi sempre incentivado pela minha família, mas nunca incentivado a viver do cavalo. Eu que com 12 anos fui tomando mais para esse lado de viver do cavalo e correr provas, treinar, domar cavalo, e fui uma das únicas mulheres do Brasil a ir para esse lado mais profissional do freio de ouro, né? Agora, com um pouquinho mais de idade, a gente vai pendendo mais para o lado de querer aproveitar, mas não fugindo da linha que eu gosto. Então, sou uma apaixonada por cavalo, uma amante do cavalo. Então, segue que a minha vida hoje é laçar, meu hobby é laçar, meu final de semana é laçar, é rodeio. Então, sempre envolvida com cavalo. Minhas amizades também são, minha convivência. Então, não consigo fugir dessa minha rotina. Sim, não, e a questão que tu disse que tu foi uma das únicas, assim, mulheres que foi pro destinada com foco mesmo no freio de ouro. Isso é uma coisa que a gente escuta, chega a dar gosto, né? Porque quantas que tentam, mas não têm a motivação como tu teve, não têm a determinação. E como tu falou, nossas amizades, nossos convívios são disso, tanto que a gente se conheceu por causa disso, né? Com Meu, certeza. meu primeiro rodeio a laçar com dupla foi contigo. Foi onde nós conhecemos. É muito legal. Eu sempre busco incentivar, assim, acredito que nesse meio, como eu já vivi no lado mais profissional nessa questão, hoje para mim aquilo ali é o meu momento de lazer, é a hora que eu descanso, é a hora que eu converso com meus amigos, é a hora que eu me sinto bem. Então, a gente tem que saber aproveitar as coisas da forma que a gente gosta, que nem tem gente que fala para mim: "Ah, mas tu vive cavalo o tempo todo". Bom, mas talvez se eu não tivesse cavalo, eu ia estar andando de jet ski, ia estar andando de skate, ia estar alguma coisa eu ia estar fazendo. Sim, Então não adianta. Minha família sempre foi envolvida com a tradição. Essa tradição por um tempo me gerou lucro, porque foi minha profissão. Hoje é uma despesa boa, que nem eu falo, porque é o meu gasto, mas também é o meu lazer, meu momento de relaxar, de sim. desestressar. Uma coisa que era uma profissão se tornou uma terapia, como tu disse. Teus dias de semana são com cavalo, teus finais de semana são com cavalo. E pra mim, assim, na minha opinião, é uma das melhores coisas. Porque são, como eu digo, mais fácil lidar com 10 cavalos do que com 10 pessoas. Uma É, Mas sabe que eu fiquei agora, eu tive que fazer umas cirurgias, fiquei um tempo afastada. A minha maior dor de tudo que eu não podia fazer era de não montar cavalo, né? Daí ontem eu consegui montar cavalo e galopar. ah, é uma Foi, vitória. eu disse, parecia que eu tava reaprendendo, começando do zero, assim.
Então me fez muito bem. Bom, fui dormir cansada, mas ao mesmo tempo leve, sabe? E então essa sensação de tu poder voltar, isso é uma coisa que ninguém descreve, não tem, é uma sintonia, uma ligação que só quem realmente gosta consegue explicar e consegue entender. Então, quando no dia que eu tiver filhos, também quero que, se Deus quiser, que se crie nesse vínculo. Se não gostar, tranquilo, mas que pelo menos eu possa proporcionar essa vivência que nem me proporcionaram. Sim, é como tu disse, a questão da sensação de voltar, como eu tive os imprevistos e caí, me machuquei. Depois de um mês, 2 semanas, voltar a montar, voltar a laçar, acho que nada proporciona uma sensação igual, né? Nada. Não, é incrível. Eu até li um material essa semana que fala da ligação que o cavalo promove com a gente, a questão da energia do coração dele com a gente, né? Sim. Então é um material interessante de ler, é uma coisa legal de saber. Não é só cultural, vai muito além disso. É uma questão também espiritual, né? Então eu digo, o cavalo é uma coisa que está na minha alma, é de mim. Assim, a nossa ligação é de alma, com certeza, sabe? Então, aproveitar isso, saber entender isso e usar pra gente melhorar como pessoa, como indivíduo e usar até na nossa convivência com pessoas também é muito bom. É. Nossa, e quantos que nem eu te conheci no rodeio de Capão. Eu ainda me lembro a cena de nós indo laçar 2h pouca da manhã, abaixo de chuva. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, nós ia pra beira da cancha rir ainda, e chovendo. Mas uma coisa que eu quero saber também, um pouco dos teus títulos que te marcaram. Bom, eu corri a minha primeira, agora a gente tá entrando na época de Expo Inter, né? Que com certeza é a nossa feira tradicional do estado e a maior, com certeza, talvez uma das maiores do Brasil. E eu corri a primeira Expo Inter em 2002. Então, eu era bem novinha, eu tinha 11 anos. Sim. E depois eu fui campeã do Brinco de Ouro, que eram as categorias de base, em 2005. 2006 eu fui bicampeã. Aí depois já comecei a correr profissionalmente, mas nas categorias de base. Depois eu passei a correr as provas profissionais, daí eu credenciei uma égua pro freio de ouro. Com certeza essa foi uma alegria natural. Fui ginete de destaque entre homens e mulheres, daí, né, eu era de menor ainda, tinha 17 anos. Corri o Bocal de Ouro em 2010, fui semifinalista do freio umas 5, 6 vezes. Corri também as rédeas, que não é tão cultural do nosso estado, mas também é uma prova que vem de fora do nosso país, na verdade, tem uma base americana, mas que é as rédeas, né? Sim. Então eu corri 3 anos. Também me deram títulos impagáveis. Participei bastante de morfologia com animais, que é um curso de beleza, assim. E agora no laço eu já ganhei bastante coisa também no laço há 5 anos, mas também esse ano eu ganhei muita coisa esse ano antes de parar com a cirurgia. Mas ainda não quero parar não. Agora eu volto, acho que eu volto com mais vontade. Volta com a saudade, com aquele gosto. Vai ser uma gana incrível. Eu disse o que eu não puder laçar, eu acho que eu vou querer morder, né? Eu me lembro do rodeio de Passinhos, que eu lacei, mas depois fui pra arquibancada olhar, que ficou entre as 10. Eu tava olhando esse. São vários entre que a gente fica, vamos dizer, hoje em dia tem muito a questão do canal ao vivo, né? A gente fica olhando, é uma admiração, né? Porque... Tu sabe que esses dias eu tava conversando até com um amigo meu, e eu tava falando, na época que eu corria, a dificuldade que era da gente se comunicar e promover o nosso trabalho, por questão de não ter como ter essa divulgação, né? Hoje tem uma facilidade. Sim. E fizeram aquele Mulheres na Doma, aquilo tudo que promoveu a questão da mulher no meio do cavalo crioulo.
E na minha época, que era só eu e mais duas no Brasil, não tinha. Então, a nossa fama na minha época era dar autógrafo escrito. Então, tipo, era uma coisa bem diferente, né? Hoje tem essa liberdade que tudo se proporciona da gente estar vendo alguém laçar de longe, acompanhando uma prova do freio de ouro. E a gente tem que saber explorar isso também. Sim. Porque não é só questão de imagem, mas também nos fortalece, né? Sim, é uma questão de até tu, vamos dizer, aprender de longe, né? Reparar nos detalhes de tudo que tu consegue hoje em dia. Coisas como tu disse, tua primeira prova que tu correu, eu nem nascida era ainda. Viu só? E como tu disse, eu desde pequena tenho incentivo e a gente se incentiva em mulheres como tu, assim, sabe? Porque é uma coisa que nem eu sou tua amiga, é uma coisa tipo, meu Deus, eu sou amiga dela. Porque hoje a gente olha e diz, hoje tem muitas mulheres, como a gente percebe, né? Tem rodeios que estão mais de 100 prendas. Isso quando eu comecei também, em 2010, por aí, eu tinha 6 anos, pouco menos, quando eu comecei no laço. Dava 2, 3 prendas laçando. E era tipo assim, meu Deus, mulheres laçando. Agora a gente vê um incentivo, e isso é de admirar também, principalmente aqui no nosso estado, né? O incentivo que estão fazendo com as mulheres e com as crianças. Sim. Isso é muito legal, que agora tem o rodeio de Xangri-Lá, que é um rodeio enorme, dupla de prenda é gratuita. Exato. Então, tipo, é uma coisa que promove, fomenta e também fortalece o mercado, que nem eu sempre falo, tudo isso fortalece o mercado. E o cavalo gera uma questão de mercado enorme dentro do nosso estado e fora também. Mas principalmente aqui dentro por questões não só culturais. Então, aumenta um mercado muito grande, muita gente que depende de cavalo, é uma corrente muito grande, é o ferrador, o tratador, o fabricante da ração, o cara da agropecuária, o fabricante do remédio. Então, é uma corrente enorme, um mercado muito, muito grande, muito milionário. Sim, como a gente diz, tanto cavalo como gado, como rodeio, ele gera trabalho e serviço para muitas pessoas. Como quando o cavalo, vamos dizer, bem antigamente chegou, eles eram usados para guerra, para serviço de campo. Eu li nesse fichamento que eu fiz que quando começou o laço mesmo, o laço comprido, ele começou quando os peões de fazenda tinham a dificuldade de pegar o gado para curar, para tratar. Então foi onde começou a entrar. Tanto que era totalmente diferente, né? Eram cavaleiros na volta cercando para o boi correr no meio para poder laçar. Chamando no grito, como a gente diz. E hoje a tecnologia... Bom, a gente pode ver de quilômetros, sim, ó, de distância, um rodeio, uma prova de laço, tudo. Com certeza, e as questões de bem-estar animal também é que vem influenciando bastante toda essa mudança de costumes, assim, né? Essas judiarias, como se fala, que acontecia, hoje em dia tu não vê mais, não vê um cavalo magro laçando um rodeio, não vê um cavalo peludo laçando, é muito difícil. Então, isso tudo também é uma coisa que gera custo. O pessoal cuida mais, prepara mais, zela mais por aquilo ali, para poder se apresentar bem no esporte, né? É uma vitrine, no caso. E até a venda de cavalo, né? Existem leilões, tudo, até o boca a boca, como a gente fala. E são diversas áreas. E como tu disse, hoje em dia, os cavalos, eles têm... Muitos dizem, é uma judiação pro cavalo. Mas o quanto ele é cuidado, que nem antigamente, nem se compara, né? Não, nem se compara. Claro que ainda tem pessoas que judiam, que acontecem problemas, mas também tem setores responsáveis por cobrar por essa justiça, por fazer essa questão toda mais política, assim. E com certeza mudou muito o fato do cuidado, do manejo, da criação,
O fato de tu transportar um animal, antigamente tu ia de qualquer jeito, hoje o reboque é do reboque para cima, entendeu? Então não tem tanta essa questão de maus tratos, de judiação. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não vejo, se eu ver eu vou punir, vou falar, entendeu? Então vem evoluindo muito, graças a Deus, vem crescendo junto com a nossa cultura, não vem parando. A cultura também se modificou bastante para entrar nesse novo ajuste. Então, acho que estamos no caminho certo também para não perder a nossa tradição. Sim. Não, e eu fiz, como foi o tema liberado, eu fiz trabalho. Como é um assunto que eu gosto de conversar, eu entrei em trabalho, em pesquisas aprofundadas. São coisas diferentes, tanto como antigamente como hoje em dia. Como tu disse, hoje é de um reboque pra cima, como ônibus, caminhão, é tudo tipo assim, ó, pra manter o cuidado. Como tem pessoas que botam esqueci o nome, as faixas nas mãos dos cavalos pra não machucar, na cola do cavalo. Não, tem que ter cuidado. Na verdade, quem vai para laçar e quer laçar bem, tu pensa em ter retorno. Tu não vai ter retorno com algo mal cuidado, maltratado, né? Então, a partir do momento que tu sai de casa, ou tu sai bem ou tu não sai. Sim. Meu pensamento é assim, eu sou meio chata para essas coisas, meus cavalos estão sempre brilhando. Mas é justamente por isso, eu penso assim, ou eu cuido bem ou não tenho. Então, Sim. eu vejo assim, né? Como eu tenho em casa, então a facilidade de eu cuidar deles é melhor, é maior, né? Eu consigo. Eu imagino. E é uma coisa gratificante pra ti também, como tu me contou um dia, que tu doma os teus cavalos agora, como tu começou a laçar nas tuas domas. Eu acho isso muito legal. Eu nunca fiz cavalo pra mim, que nem eu falo, eu sempre fiz cavalo pros outros. Sempre domava e treinava cavalo pensando no resultado em dar pra mim e pros outros, né? Então, agora não, agora eu uso pra mim. O cavalo que eu laço hoje é um quarto de milha. Eu domei, eu fiz, então não tem explicação, assim, não é fora do sério. É meu mimoso, come melhor que eu, ganha tudo quanto é coisa, tem capinha para não passar frio em momento algum, até no pescoço. Então não adianta, mas eu cuido bem para ele poder me recompensar com o mínimo de gratidão que eu sei que ele tem por mim. Sim, mas nossa, é de se inspirar, como eu digo assim, porque é uma vida que eu admiro e também pretendo seguir, sim, como faculdade, como cuidado, ter as coisas próprias ali. É muito bom. A gente tem que batalhar sempre pra gente ter as nossas coisas, fazer o que a gente gosta, que nem eu sempre falo, fazendo o que a gente gosta, a gente é feliz. Então, acho que é isso, mais ou menos, um pouco da nossa conversa. Eu acho que tu ficou sem som. Oi. Agora deu. Agora deu. Te agradeço muito. Precisando de alguma coisa, eu tô às ordens. Meu TCC foi todo elaborado, bem dizer, em cima da minha vida, né? Eu fiz um curso de desenvolvimento rural na URGS. Não pensava em outra área também fazer, a não ser essa promoção da cultura para o mercado. E foi por isso que eu resolvi também fazer sobre isso. E estou à disposição para o que precisar. Muito obrigada. Eu te agradeço. E até os próximos, né? Porque a gente se encontra. Com certeza, até daqui uns dias. Tá? Beijo. Tchauzinho.